Fala da onde, pastor? Fala aí com Estamos nossos aqui irmãos. em São Paulo, Diadema. Aproveitar e mandar um abraço ao pastor Daniel, lá de Fortaleza, o Cleito, aqui da Assembleia de Deus do Brás, nosso bispo Samuel Ferreira, mandou um abraço aqui. Amém. Maravilha. Tive um probleminha aqui na nossa internet aqui, mas já voltamos aí. Acontece. Mas estamos aqui em São Paulo, noite fria, mas está tudo tranquilo. Aqui em São Paulo, essa época agora nós chamamos de outono. Aí, como eu sou baiano, e aí, aí vocês é mais inverno e verão, né? É, Aqui a gente passa esse período que antecede ao nosso inverno, é um período frio. Então, nós estamos aqui com frio. As temperaturas à noite estão dando uns 9 graus, 10 graus. Essa semana foi a semana mais fria do ano. entendi. São Paulo geralmente já é uma cidade fria, né? Uma cidade fria. Mas aqui no o período de dezembro, janeiro, fevereiro, é uma época que faz muito calor, é muito quente aqui. Esse período fazem calor, tem temperatura aí de mais de 30 graus Nossa, acima, então faz muito calor. Essa época aí de dezembro e janeiro é uma época geralmente que a gente dorme com ar-condicionado, pessoal que mora em apartamento, com janelas abertas, é uma época bem quente mesmo. entendi. Aqui está nesse processo, né? Uma hora chove, outra hora não chove. E como é que está aí, pastor, em São Paulo, esse período de pandemia? Você pergunta na igreja, pergunta na economia, pergunta socialmente, como você pergunta? É, em ambas as partes, Vamos na lá? igreja e em São Paulo. São Paulo é o maior país, o maior estado brasileiro. Ele está com 45 milhões e meio de habitantes, tipo 21% da população do Brasil mora em São Paulo. São Paulo tem 40% do PIB nacional. Então, as dificuldades aqui também são um pouco maiores. Porém, está tudo fechado. São Paulo, eu acho que é um dos estados brasileiros que, mesmo não tendo lockdown, foi o estado que esteve fechado por mais de 70 dias. Nós vamos começar, a partir de segunda-feira, a abrir gradativamente. Então, está uma grande confusão aqui no estado. O governador aqui arrumou uma confusão com o presidente da República Nossa, e a nossa situação aqui é uma situação difícil. A previsão é que dia 20 de julho, mês 7, 20 de julho, mês 7, as igrejas abram. Mas já há algumas igrejas que já estão fazendo um pouco de culto, 30% de pessoas, 1,5 m, 2 metros distante uma da outra, com álcool gel, com todo. Mas as pessoas não estão indo para a igreja, né? Algumas pessoas ainda estão com receio, com medo de vir para a igreja. Eu acho que esse ano vai ser algo bem gradativo, né? Algo bem paulatino. Esse ano é um ano, digamos assim, para repensar algumas coisas, meditar em algumas coisas. eu acredito que esse ano e essa época que estamos vivendo, né? Essa época epidêmica, é uma época que está fazendo a gente refletir bastante em muita coisa, em muita coisa. A irmã, Principalmente, Érica, a irmã Verônica Bezerra pediu oração pelo filho dela, por nome de Tiago, para ele voltar, que está afastado. Só porque vai ficando lá para trás, aí avisar para a irmã Verônica que nós vamos orar pelo Tiago. Prossiga. pronto, pastor, pronto. Pode avisar a irmã que a gente vai estar orando, sim, viu? A gente vai estar orando. A princípio, o Senhor tem salvado vidas, né? Salvado vidas, vidas têm se entregado ao Senhor, vidas têm retornado ao Senhor nesse momento, onde aqui mesmo no bairro chegou
o índice de 90% de pessoas, ou seja, 100 pessoas estão contaminadas. E o vereador, o prefeito, melhor dizendo, ele vai implantar o lockdown. A partir de amanhã, fecha tudo e vai começar um processo, né, de testes, de medicamento, de acompanhamento. Caso só o que vai ficar aberto é as farmácias, padarias, posto médico, mas vai fechar tudo, tudo. Porque essa questão da pandemia, essa questão do vírus, é que a igreja, infelizmente, a gente fala isso assim com pesar, a igreja ela anda meio dispersa, ou andava meio dispersa. Essa questão não é só uma questão econômica, isso não é só uma questão de uma pandemia, não é só uma questão de uma crise. Essa é uma questão de uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Existe por trás de toda essa pandemia, por trás de toda essa crise, existe uma guerra espiritual. E a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando no sentido generalizado, existem pessoas que já acordaram para isso, existem pessoas que estão apercebidas a isso, mas boa parte das pessoas estão desapercebidas. Então, é uma batalha espiritual. Existe uma guerra. Se você ler Atos capítulo 12, a Bíblia fala sobre 2 cristãos que vão parar na cadeia. Um é Tiago e outro é Pedro. Mas a igreja, nesse período, ela se mantém em oração na casa de uma irmã por nome de Maria, a casa da irmã Maria. Interessante que Pedro, ele sai da prisão, mas Tiago é morto. Então, possa ser que, durante essa pandemia, nós vamos perder alguns irmãos, porque o sol, ele vem para o justo e vem para o injusto. A chuva, ele vem para o pecador e vem para o justo. Então, nós vamos perder algumas pessoas, alguns amigos meus. Nós estamos aqui com o cantor Reginaldo Domingos, que é um dos companheiros nossos de oração, e não sei se o Miss Davis está aí, o pessoal que ora conosco. No primeiro dia da pandemia, nós temos um grupo de oração nosso. No primeiro dia da pandemia, eu escrevi lá, e eu disse, é uma batalha, é uma guerra, nem todos vamos atravessar, nem todos vamos chegar lá. Alguns vão ficar no meio do caminho, alguns vão tombar, alguns vão perder a sua fé em Jesus, alguns vão perder a sua fé em Jesus. E eu fui falando isso para ele. E a gente não dimensionava o teor. Isso nós estamos falando de no dia 16 ou 17 de março. Então, foi 17 de abril, já foi 17 de maio. Nós estamos indo praticamente para junho, quase 90 dias da fala. E a gente vai percebendo que isso vem acontecendo. Então, mais do que nunca, vai se cumprir aquele texto em Malaquias capítulo 3. Então, verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Pastor Daniel, lá de Fortaleza, está dizendo, já perdemos muitas pessoas nesse período, em todas as ambiências. É o que ele fala, muito difícil. Então, já perdemos muitas pessoas durante esta pandemia, o pastor Daniel está falando. Aqui mesmo, nós perdemos um pai do pastor que fazia parte do nosso grupo, nosso métier, pessoa do nosso métier. Seu pai faleceu. Então, já perdi alguns amigos. Algumas igrejas aqui em São Paulo já tombaram muitos pastores. Por exemplo, o pregador aqui, Ezequiel Gomes, que está falando lá de Tucuruí, no Pará. No Pará mesmo, vários pastores presidentes já tombaram, pastores auxiliares também tombaram. Então, a situação é uma situação difícil. E você fez uma pergunta aí, crescendo no isolamento. Então, mais do que nunca, é necessário crescer durante o isolamento, né? Verdade. O senhor falou de perca
eu tenho 4 meses que eu perdi a minha mãe. Ela foi a óbito devido a um câncer que se alastrou em dia 31 de dezembro, final do ano de 2019. E para mim tem sido um momento difícil, porque somos únicos, mas o Senhor, ele veio e tem vindo nos preparando para que a gente venha entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Ninguém quer perder seu ente querido. O pai não quer perder o filho não quer perder o pai. A mãe não quer perder a filha, o irmão não quer perder seu irmão. Mas o que me conforta é saber que ela dormiu no Senhor. Ela era uma serva de Deus, a qual o Senhor fez uma obra extraordinária na vida dela. E através dela, o Senhor me ganhou, pela misericórdia de Deus. Através dela, o Senhor me resgatou de um mundo tão cruel que eu não desejo para ninguém estar lá. Então, o Senhor, ele é aquele que prepara, né, e colhe aqueles que ele ama. Eu acredito que ela se encontra descansando. Pastor Eric, há um texto bíblico que eu quero compartilhar com o senhor. O senhor está falando sobre a morte da sua mãe, sobre Deus preparar e levar. Nós temos algumas pessoas do Ceará que estão conosco aqui, e o pastor Daniel me faz lembrança muito bem que o pastor Neto Nunes, que é o presidente da CIMADEC, que é a convenção aí, acho que há 54 anos tinha o pastor Neto Nunes, camarada jovem, muito novo. Deus tomou para si, muito novo. Tem um pessoal aqui de Barreiras, do Ceará, que está conosco, pessoal de Fortaleza, outras regiões aqui. Sobre a morte do justo, há um texto que eu gosto muito, que é Isaías 57, primeiro. Perece o justo e não há quem considere, isto em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, Deus sempre tira o justo antes do mal. Deus sempre tira o justo antes do mal. Essa palavra Deus me deu quando eu perdi meu irmão. O pastor Mesdeus está aqui, conhecia muito bem, pastor Derival Ciola, 48 anos de idade, pastor presidente de uma igreja aqui em São Paulo, cheio de sonhos, cheio de projetos. Camarada amava a obra missionária e com 48 anos de idade o câncer venceu ele e Jesus chamou ele para a eternidade. E num período de oração, no período de busca a Deus, Senhor, por que o Senhor fez isso? Meu irmão tão jovem, tão novo, tão dedicado à obra do Senhor, tanta gente ruim, tanta gente que não presta, não vale nada. O Senhor poderia levá-lo? O Senhor me deu esse texto, Isaías 57, primeiro. O justo é tirado antes que venha o mal. Então, antes do mal, Deus tira o justo. Então, essa é a palavra que confortou meu coração, essa palavra que serve de consolo, e essa palavra que eu quero deixar também para você e a todos que estão nos ouvindo, que porventura tenha perdido um ente querido. A Bíblia diz que o justo é tirado antes que venha o mal. Então, antes do mal, Deus antecipa e tira o justo. Amém, pastor. Amém. Pastor, estamos em uma conferência, como eu citei ao senhor, né? Conferência Crescendo no Isolamento. E eu tinha um tema para enviar para o senhor, mas eu acabei esquecendo. Graças a Deus que você é humano. Quem é humano esquece das coisas. Eu percebi que o senhor ele iria falar de forma a qual ele queira falar conosco essa noite. E desde já eu quero aproveitar o tempo, que esse tempo daqui é limitado, queria deixar o senhor à vontade. Né? Tem muita gente chegando aí que conhece o Senhor. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Tá? Você que nos segue o pastor Nerildo. Esse homem, ele tem pão
para lhe alimentar da parte de Deus, tá? Então, segue ele aí, tá bom? E Rapaz, permanece aí. ô Eric, rapaz, eu moro aqui num prédio, rapaz, e eu acho que alguém está fazendo um pão aqui, rapaz. Bateu um cheiro de pão aí, rapaz, que me deu uma vontade de comer aqui, formidável. Eric, eu quero falar sobre um assunto que eu venho trabalhando, é uma área que eu chamo de mentoria. Essa palavra mentoria, ela não tem na língua portuguesa. Essa palavra mentoria, ela vem de origem inglesa. Mas se você acessar o Google, você vai ter aí não sei quantos milhões, quase 10 milhões de pesquisa querendo saber sobre mentoria. Mentorear é alavancar. Mentorear, você dá um na upgrade aí na vida de alguém. Essa palavra é usada muito no que diz respeito a empresas, essas coisas. No sentido espiritual, mentorear o antigo chamado discipulado, quando você discipulava alguém. Precisa de um mentor, esse mentor requer uma pessoa com um pouco mais de experiência, e o mentoriado, alguém que esteja disposto a aprender. Então, eu quero ler um texto esta noite, que é... Pastor, Oi. se o senhor lê o texto, eu quero lhe dar tempo, Não, tá? tá tranquilo. Não, eu falo rápido. 2 Timóteo, Esse, 2 Timóteo 4:10, fica em paz, fica em paz. 2 Timóteo 4:10, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, eu quero falar um pouco sobre esta questão. 2 Timóteo 4:10, nós vamos ler apenas a primeira frase, como alguém usa, chamando a parte A do versículo, que diz assim: porque Demas me desamparou. Porque Demas me desamparou. Só essa expressão, porque Demas me desamparou. O nome Demas vem de Demétrio, que quer dizer governador do povo. O nome Demas vem de Demétrio, que quer dizer governador do povo. Demas é mencionado na Bíblia 3 vezes. Demas é mencionado na Bíblia 3 vezes. Essa aqui que nós citamos, que é 2 Timóteo 4:10. A outra, no capítulo único de Filemon, versículo 24. A outra em Colossenses 4:14. Então, Demas é mencionado na Bíblia essas 3 vezes. A Bíblia tem aproximadamente 2.390 biografias. A Bíblia tem 2.390 biografias, aproximadamente. Essas biografias são positivas e são negativas. A Bíblia é um dos poucos livros do mundo que apresenta tanto as biografias negativas como as biografias positivas. Então, a mentoria, a gente trata sobre 3 coisas específicas, né? Que é felicidade, ansiedade e depressão. A depressão, nós afirmamos que é o excesso do passado no presente. A ansiedade é o excesso do futuro. E a felicidade geralmente está atrelada ao presente. Fora feita uma pesquisa em Paris, na França, dividiram o tempo do homem em 100%. Descobriram que o ser humano leva 70% do tempo pensando no passado, 25% do tempo pensando no futuro e apenas 5% do tempo pensando no presente. O passado já passou. O futuro, nós não temos domínio sobre ele. O único dia que nós temos o domínio sobre ele é o dia chamado hoje. Ninguém tem domínio pelo dia chamado ontem. Ontem já passou. E eu não tenho domínio sobre o dia chamado amanhã. Ninguém aqui pode garantir que amanhã vai estar vivo, que amanhã vai ter paz. Ninguém aqui pode garantir que amanhã vai estar com vida. Então, o único dia que a gente tem domínio sobre ele é o dia chamado hoje. E o texto diz, Paulo escrevendo, Demas me desamparou. Demas me desamparou. Qual foi a razão que fez Demas desamparar Paulo? Qual foi a razão que fez Demas desamparar Paulo? Nós estamos falando sobre crescendo no isolamento, e eu disse que algumas pessoas estão perdendo a sua fé. Algumas pessoas estão perdendo a sua fé. O Eliel Silva está pedindo para orar, para Deus abrir uma porta de emprego para ele. Vamos orar? Sim, Eliel. Creia. Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Então, Demas
desamparou Paulo. E eu sempre falo sobre algumas coisas que levou Demas a desamparar Paulo. Primeira coisa que fez Demas desamparar Paulo, o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade. Demas, ele era cooperador de Paulo. Demas, ele era cooperador de Paulo. Então, para ele, era uma honra ser cooperador do apóstolo Paulo. Quem de nós, em sã consciência, não queríamos ser cooperador de Paulo? Quem, em sã consciência, não queria ser um cooperador, uma pessoa que auxiliasse, uma pessoa... Ele teve a honradez de ser cooperador de Paulo. E eu tenho algumas frases que o pessoal que me ouve já sabe que eu gosto dessas frases. Entre elas são: é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. É melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Eu sempre digo que a oportunidade, ela tem cabelo na frente, mas ela é calva atrás. A oportunidade, ela tem cabelo na frente, mas ela é calva atrás. Você pega ou ela passa. Ou você pega ou ela passa. Então, essa pandemia, Deus nos deu a oportunidade de orarmos mais. Deus nos deu a oportunidade de lermos a Bíblia mais. Deus nos deu a oportunidade de jejuarmos mais. Deus nos deu a oportunidade de estarmos mais próximos da nossa família. Deus nos deu a oportunidade de amar, de exercer o amor, de exercer a misericórdia, de sermos misericordiosos. Então, o que faz Demas abandonar Paulo? O princípio da oportunidade. Demas teve a oportunidade e não deixou passar. Tem gente que Deus lhe faculta, tem gente que Deus lhe dá oportunidades e eles deixam passar. Tem gente que está solteiro até hoje, que teve a oportunidade de casar, ficou escolhendo demais e deixou passar. Tem gente que está pagando aluguel até hoje, que teve a oportunidade de comprar uma casa, deixou passar. Tem gente que está até hoje na prova, porque teve a oportunidade e deixou passar. Então, o grande cerne da vida não é ter a oportunidade. O grande cerne da vida não é ter a oportunidade. O grande cerne da vida é o que você fará quando Deus lhe der a oportunidade. Você vai fazer o quê quando a oportunidade bater na tua porta? A oportunidade bater na sua casa. Eu tenho um amigo meu, pastor Eric, que ele é pastor no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Ele orou durante 5 anos para Deus lhe mostrar um anjo. Durante 5 anos ele jejuou e orou: Senhor, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. E ele estava num momento como esse, em dificuldade financeira. Um mendigo bateu palma na sua porta. Ele saiu para abrir. O mendigo disse para ele: eu queria que o Senhor me desse um pão. Queria que o Senhor me desse um pão. Ele disse: não, você vem pedir um pão para mim logo hoje. Logo hoje. Rapaz, eu só tenho um pão. Aí o menino disse para ele: então vamos dividir o pão, racha o pão, metade para mim, metade para o senhor. Ele disse: não, pede para o meu vizinho aqui, meu vizinho tem dinheiro. Aí o mendigo: não, mas eu bati na sua casa, eu queria que o senhor me desse um pão. Não, eu peço para o meu vizinho. Ele fecha a porta. Quando ele fecha a porta, vai saindo. Um fogo de Deus sobe no corpo dele. Ele sai depressa, volta, abre o portão. Quando ele abre o portão, o mendigo tinha desaparecido. O mendigo tinha desaparecido. Sai na rua, procurando mendigo. O pessoal diz: pastor, não tem mendigo aqui nessa rua? Tempo que não passa mendigo. Não tem mendigo. Ele foi num culto, numa congregação. Chegou lá, Deus tomou uma profeta e disse para ele: homem incrédulo, há 5 anos tu ora me pedindo que eu enviasse um anjo. Hoje eu enviei um anjo na tua casa e tu fechou a porta. Eu enviei o meu anjo na tua casa e tu fechou a porta. Então, o princípio das oportunidades. O princípio das oportunidades. Tem muita gente que Deus lhe dá oportunidade e essas pessoas deixam passar.
Então, porque Demas desamparou Paulo, porque Demas abandonou a fé, porque Demas abandonou o ministério pelo princípio da oportunidade. Segundo, porque Demas abandona o ministério, o princípio do desconforto, o princípio do desconforto, o contexto da época, o contexto da época, o sofrimento do ministério, sofrimento do ministério. Então, ministério tem sofrimento, ministério tem dor, ministério tem prova, ministério tem luta, ministério tem tribulação, ministério tem dúvidas, ministério precisa de muito auxílio de Deus. Então, qual era o contexto da época? Nero estava em muita dificuldade em Roma. Nesse período, a Roma pega fogo. Eram 14 bairros, 10 bairros queimam, 4 bairros não pegam fogo. 2 eram de judeus e 2 eram de cristãos. Então, a ideia que se tinha é que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Então, há perseguição aos cristãos e aos judeus. Daí é chamadas catatumbas de Roma, quando eles começam a ir para as igrejas subterrâneas. Então, quando Demas abraça o ministério, ele abraça o ministério nesse contexto de luta, contexto de prova, contexto de tribulação, contexto de muita dor. Então, como é que se vai se crescer forte no isolamento se está tendo prova? Então, Demas abandona o ministério por causa do contexto da época. Então, nós cristãos não podemos esquecer, em hipótese alguma, que o ministério tem dor. João 16, 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Essa palavra aflição no grego, ela tem 2 conotações. Uma pode ser kakopatel e outra pode ser tríplice. Uma pode ser angústia que beira até a morte. Jesus disse: no mundo, alguns terão angústia que beirarão a morte. Já a outra, ela tem 3 variantes. No mundo, alguns sofrerão privações financeiras. No mundo, alguns sofrerão com enfermidades. E no mundo, alguns sofrerão perseguição. No mundo, alguns sofrerão perseguição. Há uma frase, não sei se é de John Piper, ele diz que quem lê a Bíblia não deveria estar assustado com a situação que o mundo está passando. Quem lê a Bíblia não deveria estar assustado com a situação que o mundo está passando. Então, tem cristãos que estão assustados, achando que Jesus já voltou, já arrebatou a igreja, que a gente ficou na grande tribulação. Não, gente. Evangelho tem dor, evangelho tem cruz, evangelho tem luta, evangelho tem provas, evangelho tem questionamento. Muita coisa no evangelho não se entende, mas se crê por fé. Muita coisa no evangelho vai ficar sem resposta, mas por fé nós cremos, por fé nós aceitamos. Jesus disse em João 13:7, o que eu faço agora, vocês não sabem, vocês só vão saber depois. Então, esse evangelho, que é um evangelho sem cruz, que é um evangelho sem renúncia, que é um evangelho sem prova, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou e a prova foi embora, não diz respeito à realidade do evangelho, à realidade da cruz. Então, o que leva Demas a abandonar o ministério, o princípio de desconforto. Terceiro, o que leva Demas a abandonar o ministério, o princípio do egoísmo. Demas pensava só nele. 2 Timóteo 4,10 diz, amando o presente século. Diz que Demas, amando o presente século. Observe que o texto diz, amando o presente século. Então, Demas pensava só nele. O egoísmo. Quantas pessoas egoístas nós estamos vivenciando? Eu acho, Eric, que você deve ter percebido, no início da pandemia, aquele pessoal que tinha dinheiro correu para os mercados, compraram e armazenaram comidas para eles. E o pessoal que está morrendo de fome, que morra. E quem não tem dinheiro para comer, quem não recebeu ainda, problema dele, se eu quero. Eu vi um vídeo que eu fiquei pasmo, uma briga, porque o camarada comprou 2 carrinhos cheios de papel higiênico. Não sei por que o cara comprou tanto papel higiênico na vida dele. Então, são pessoas egoístas. E isto está até dentro da igreja, está dentro do evangelho.
Existem pessoas que são egocêntricas, que pensam só nele. Existe pregador itinerante que não abre uma agenda com um amigo. Existe cantor itinerante que não indica um amigo em lugar nenhum. Existe pastor que nunca formou um obreiro, nunca indicou um amigo. Existe pastor, por exemplo, o cara tem um itinerante que congrega na igreja dele, nunca indicou em outro campo, nunca indicou para o presidente da convenção, nunca pôs na convenção o pregador pregar. Então, são pessoas que têm o egoísmo. E o texto diz que Demas, amando o presente século, ele era um camarada egoísta. Então, a pandemia, ela também serve, o isolamento, para a gente repensar. Porque tem muita gente que está dizendo que fica em casa, tem dinheiro, mas está sozinho. E agora ele está vendo que ser egoísta não vale a pena. Ninguém lhe manda uma mensagem, ninguém lhe manda um áudio. Tem gente que nesses 70 dias, 80 dias parado, não recebeu um áudio de ninguém orando, não recebeu uma mensagem no zap de ninguém, de nenhum amigo, que ele é um cara egoísta, é um camarada egoísta, pensa só nele, pensava só nele. Essa pandemia serve para repensar algumas coisas, repensar alguns conceitos, porque Jesus ora, Pai, eu peço que eu os tire do mundo. Não, eu peço que os livre do mal, mas não os tire do mundo. A expressão é essa. Eu peço que o Senhor os livre do mal, mas não os tire do mundo. Então, nós somos um ser social. Nós precisamos viver em coinonia, em comunhão. Nós precisamos ter amizade, precisamos fazer amizade. E tem gente que é egoísta, pensa só nele. E que essa pandemia sirva para que nós pensemos na parábola do bom samaritano. Quando vê alguém... Tem gente que nessa pandemia não conseguiu dar para ninguém uma oferta de R$ 1, uma oferta de R$ 2, 5 contos, 5 mil reais. Tem gente que não conseguiu dar 1 quilo de sal, que é barato, um salzinho para alguém, um pacote de bolacha para alguém. Então, são pessoas egoístas, que pensam só nele, em si próprio. Louvado seja meu nome, glorificado seja meu nome, toda glória é meu nome, toda honra é meu nome. Tem gente, se brincar, ele vai querer ser a quarta pessoa da Trindade. Então, Demas, ele era egoísta, diz Paulo, amando o presente século. Quarto princípio, o que leva Demas a abandonar o ministério. Demas desiste do ministério. O princípio da escolha. O princípio da escolha. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolha. Então, o nosso futuro depende das atitudes que você toma no presente. Infelizmente, tem gente que corre atrás de profecia, corre atrás de revelação, corre para saber o que vai acontecer com o futuro. Então, deixa eu dar essa palavra pastoral. O seu futuro depende das atitudes que você toma no presente. O seu futuro depende das atitudes que você toma no presente. Uma menina que abre mão de namorar. Uma menina que se dedica ao estudo, se dedica à vida espiritual, se dedica à oração. A probabilidade de dar certo é muito grande na vida dela. Mas uma menina que não quer orar, que não quer dedicar a vida à igreja, não quer estudar, com 12 anos, 13 anos, namora com um, fica com outro. A probabilidade de dar errado é muito grande. A probabilidade de dar errado é muito grande. Então, a vida é feita de escolha. Primeira escolha que alguém precisa fazer na vida. Primeira escolha que alguém precisa fazer na vida. A escolha espiritual. A escolha espiritual. A escolha espiritual. Onde você vai passar a eternidade? Porque não existe uma terceira via. Só existem 2 vias. Ou é céu ou é inferno. Ou é céu ou é inferno. Ou vai subir ou vai ficar, meu irmão. Não existe uma terceira via. Então, a primeira escolha que o ser humano precisa fazer na sua vida, a escolha espiritual. Segunda escolha, a escolha conjugal. A escolha conjugal. Quem vai ser seu esposo? Quem vai ser sua esposa? Quem você vai escolher para estar ao seu lado? Deus aprova nossas escolhas. Ou Deus também rejeita a nossa escolha. Nossas escolhas podem ter a bênção de Deus, pode ter o sim de Deus, como também pode ter o não de Deus. Então, é uma escolha conjugal. Você precisa escolher. Eu conheci um jovem na igreja, camarada muito espiritual,
Um dia ele me apresentou, pastor, sente aí a bênção. Quando eu olhei de sangue, Jesus tem poder. Ele disse, pastor, mas ela é da igreja. Eu disse, não estou perguntando se ela é da igreja, não é. Eu estou dizendo, meu irmão, que essa escolha não vai dar certo. Passou uns 3 meses, o cara estava lá, todo frio, fraco na fé, porque a escolha que ele fez foi uma escolha ruim. Outra escolha que a gente precisa fazer, a escolha profissional. Tem gente que sobe, desce sem saber o que vai ser. Tem gente que não sabe o que vai ser da vida. Por exemplo, eu quero ser advogado. Se você quer ser advogado, você vai ter que gostar de filosofia, vai ter que gostar de ler, você tem que ser uma pessoa que gosta de... Não, eu quero ser engenheiro. Então você tem que gostar de cálculo, gostar de matemática, gostar de física. Não, pastor, eu quero ser um pregador. Então você tem que gostar de orar, gostar de ler a Bíblia, gostar de estudar. Então você tem que ter algumas coisas. Então as pessoas não fazem escolha profissional. E a quarta escolha é chamada escolha ministerial. A Bíblia diz que cada um fique na vocação que foi chamado. A Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, a escolha é ministerial. Tem gente que quer cantar, quer pregar, quer orar, quer expulsar demônio, quer tirar oferta. Não, meu irmão. Escolha o que você vai fazer. Tem pastor, tem dirigente de congregação que o cara é chato demais. O cara faz tudo na igreja. Ele sofre a falta, ele bate a falta, ele cabeceia o gol e ainda sai para comemorar. Ainda sai para comemorar. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos aprender a formar discípulos. Precisamos aprender a fazer discípulos. Precisamos entender fazer discípulos. Então, é uma escolha ministerial. A Bíblia diz que ele é aquele mesmo que desceu, mas é o também que subiu e deu dons aos homens. Por exemplo, o Novo Testamento vai falar que o Espírito Santo deu 9 dons. Vai falar que Deus deu 7 dons. E vai falar que Jesus deu 5 dons. Os 5 dons de Jesus aqui na mão, para você entender. Esse aqui é chamado de mestre. Esse aqui é chamado de pastor. Esse aqui é chamado de evangelista. Esse aqui é chamado de profeta. E esse aqui é chamado de apóstolo. Então, o primeiro é chamado de mestre. O segundo, chamado de pastor. Esse é chamado de evangelista. Esse é chamado de profeta. E esse é chamado de apóstolo. Então, você precisa entender qual é o seu dom, qual é o seu chamado. Se Deus lhe chamou para ensinar, a Bíblia diz que se dedique ao ensino. Se Deus lhe chamou para ser um evangelista, como a gente fala, um pregador, um itinerante, você tem que ter paixão pelas almas, porque a gente usa alguns termos que a Bíblia não fala. Itinerante, fulano de tal é avivalista. Não existe na Bíblia avivalista, itinerante. A Bíblia chama de evangelista. O evangelista é aquele que tem paixão pelas almas, desejo pelas almas. Se você é pastor, você tem que pastorear, porque Deus não dá igreja a pastores. Deus dá pastores à igreja. Pastor nenhum é dono de igreja. Deus não dá igreja a pastores. Deus dá pastor à igreja. Tem gente que se fica equivocado. Um abraço, irmão Luizinho. Nós fizemos a live outro dia aí para Pernambuco. Gente boa demais, Luizinho, um homem muito crente. Tem gente que pensa que ele é o dono da igreja. Ninguém é dono da igreja. Todos nós vamos passar. Todos vamos passar. E a igreja vai continuar. A igreja vai continuar. Então, o princípio da escolha. O princípio da escolha. Quinto, o que leva Demas a abandonar o ministério. Suas origens. Princípio das origens. Demas tinha, aqui o versículo 10 vai dizer, o presente século foi para Tessalônica, Tessalônica. Então, que era a sua cidade natal. Tessalônica, conhecida, era uma cidade muito conhecida, e também era uma cidade portuária. Além de ser uma cidade portuária, muito importante, era cheia de deuses. Cabiros era o deus principal de Tessalônica. Esse Cabiros, que era o deus lá, é o excesso sexual. Então, ele trabalhava na área sexual. Então, Tessalônica era uma cidade que a sexualidade estava muito aflorada. Então, Demas tinha a sua origem dessa cidade. Tem muita gente que abraça sem saber a origem. Eu gosto daquela expressão de Saul,
quando Davi derruba Golias. Davi derruba Golias, Israel entra em êxtase. Israel entra em êxtase. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Primeira pergunta que Saul faz ao pessoal. A Abner, eu acho que ele pergunta, de quem é filho esse rapaz? Esse rapaz é filho de quem? Eu preciso saber a origem. A origem. Quando Filipe vai levar Natanael ao Cristo, Natanael faz uma pergunta a Filipe. De onde ele vem? De onde ele vem? Aí Filipe diz, ele vem de Nazaré. Nazaré. Aí ele pergunta, vem alguma coisa que presta de Nazaré? Então, a origem. Paulo, quando vai fazer a sua defesa, ele diz, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Tem muita gente que se propõe a ensinar, se propõe a pregar, quer ser profeta, quer ser vaso de Deus. A pergunta que fazemos, aprendeu aos pés de quem? Aprendeu aos pés de quem? Foi formado aos pés de quem? Qual é a sua origem? 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 Outro princípio, e agora eu encerro e libero você, que eu tenho uma outra live para fazer no Zoom daqui a pouco, chamado de princípio de terminar mal. Observe que o ideal, eu quero que você guarde essa frase, você quer crescer no isolamento. Guarde essa frase, você quer crescer no isolamento. O ideal é começar bem e terminar bem. O ideal é começar bem e terminar bem. O ideal é começar bem e terminar bem. Mas se não deu para você começar bem, o interessante não é como você começa. O interessante é como você termina. O interessante não é como você começa. O interessante é como você termina. Tem muita gente que começou bem, está terminando mal. Tem que começou de pé, está terminando caído. Tem que começou na igreja, está terminando no mundo. Tem que começou casado, está terminando separado, divorciado. Tem muita gente que começou espiritual, está terminando mundano, frio, gelado. Então, é importante, o ideal, vou repetir a frase, o ideal é começar bem e terminar bem. Mas se não deu para começar bem, não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Finalizando, Eric, quem quiser anotar em casa, anote. Quem quiser anotar, anote. Por que algumas pessoas terminam mal? Por que algumas pessoas terminam mal? Porque algumas pessoas terminam mal. Primeiro, porque algumas pessoas terminam mal. Primeiro, porque deixam de aprender. Deixam de aprender. Deixam de aprender. O grande erro nosso é quando achamos que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, sobrepõe a de todos. Quando achamos que ninguém tem nada para nos ensinar. Quando achamos que ninguém tem nada para nos ensinar. Irmãos, aprenda até com os erros. Aprenda até com os defeitos. Ouça alguém que não sabe pregar. Ouça alguém que não sabe cantar. Você vai aprender a não fazer igual ele. Você vai aprender a não ser ridículo igual ele. Você vai aprender com os erros dele. Então, por que nós terminamos mal? Porque nós deixamos de aprender. Então, o aprendizado não tem idade. Aprendizado não tem idade. Então, esta pandemia serviu também para a gente dar uma reciclada, para a gente se reciclar, para a gente dar uma melhorada. Porque eles terminam mal, porque deixam de aprender. Segundo, por que terminam mal? Por que terminam mal? Deixam de viver com convicção. As pessoas deixam de viver com convicção. Então, são pessoas que são levadas a todo tipo de informação. As pessoas não têm a convicção. Gente, a nossa convicção não pode ser roubada. A nossa convicção não pode ser tirada. A nossa convicção não pode ser furtada. Nós devemos viver com convicção. Eu sou pentecostal por duas razões. Eu sou pentecostal, primeiro, por convicção bíblica e, segundo, por causa das minhas experiências pessoais. E a experiência, ela é pessoal. Então, tem pessoas que eram pentecostais e, de uma hora para outra, se tornaram nihilistas, sensacionistas, não acreditam mais. É porque pessoas não tinham convicção. São pessoas que viviam sem convicção, sem convicção. Então, se você quer terminar bem, aprenda a viver com convicção. Terceiro,
porque nós não terminamos bem, porque deixamos de fazer a nossa parte. Deixamos de fazer a nossa parte e terceirizamos. Nós terceirizamos a nossa parte. Então, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, faça. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça. Quarto, porque terminamos mal, porque deixamos de valorizar o caráter e passamos a valorizar o talento. Eu tenho sido repetitivo nisso, dizendo que nós, pentecostais, nós valorizamos demasiadamente o talento, esquecemos de valorizar o caráter. Não importa a vida do cara. O interessante é se prega muito, se canta muito, se profetiza muito. As pessoas não querem saber a origem. Então, nós precisamos entender. Se você quer terminar bem, valorize o caráter. Não importa o quanto eu prego, não importa o quanto eu vivo ou me esforço para viver. Não importa o quanto eu conheço a Bíblia, importa é quanto eu dou testemunho desse conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado. Porque nós terminamos mal, porque deixamos de influenciar e passamos a ser influenciados. Deixamos de influenciar e passamos a ser influenciados. Então você percebe que existem pessoas que são facilmente influenciadas. Mamãe, que é baiana, ela usava uma frase, dizia assim: é Maria vai com as outras, é Maria vai com as outras, meu filho, é Maria vai com as outras. Então, em vez de ele influenciar, eles deixam de ser influenciados. Não tenho nada contra o Neymar. Mas um cara como eu, com 50 anos de idade, como é que eu vou fazer um corte daquele do Neymar, irmão? Querer andar, né? Porque o cara pôs alargador na orelha, eu vou colocar alargador. Porque o fulano de tal fez tatuagem, eu vou fazer tatuagem. Outro dia perguntaram-me: pastor, eu queria saber sobre tatuagem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor, tem tatuagem? Eu disse: tem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem tatuagem. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai fazer tatuagem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai fazer tatuagem. Um tatuado, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa tatuada pode ser cheia do Espírito Santo. Mas alguém cheio do Espírito Santo, ele não vai fazer tatuagem. Uma pessoa tatuada pode ser cheia, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai fazer tatuagem. Então, em vez de ser influenciado, passe a influenciar. Pastor Merildo, Deus abençoe, tá bom? Grande Foi um prazer. abraço. Um forte abraço, tá? Ore por Tempo nós. foi seu amigo essa noite. Amém.